Bom, gente, então estamos voltando aí com os recursos em espécie. No vídeo anterior, nós falamos de recurso ordinário e dos embargos declaratórios, ambos extremamente importantes. Não menos importante é esse recurso aqui, que não é o feijão com arroz, como é o recurso ordinário. Esse aqui é aquele feijão, é aquele recurso mais sofisticado, sabe? Não vou nem dizer a que eu comparo, mas eu confesso a vocês que eu comparo ele a uma lagosta. Por quê? Difícil de comer, né? Difícil de comer, tem que ter um talher especial, nem todo mundo gosta, nem todo mundo aceita bem, mas quando ele é bem aceito e bem feito, o sabor é um espetáculo. O que é o recurso de revista? Não, Tribunal Superior do Trabalho não é uma casa revisional. O TST, ele até recebe os recursos em grau ordinário quando a decisão é aquelas decisões prolatadas no Tribunal Regional do Trabalho em ações originárias dali. Mas fora dessa hipótese, quando se trata de revisão de acórdão de um recurso ordinário que gerou um acórdão, olha, é complicadíssimo, porque além daqueles requisitos de admissibilidade que nós já demos, a adequação, vamos lembrar, adequação, preparo, previsão legal, tempestividade, o que mais? Tempestividade, previsão legal, adequação, preparo, representação. Aqui existem mais dois. O critério de transcendência, que é uma coisa assim complexa demais, e aqui tem a reforma trabalhista trazendo essa questão da transcendência, e também o critério a pré-questionamento. Minha gente, como o Tribunal Superior do Trabalho não é uma casa revisora, não é qualquer recurso de revista que chega lá. Imagine vocês se o Brasil inteiro, todas as varas, todos os tribunais, todas as sentenças fossem para um único tribunal, que é Brasília. Enquanto os tribunais regionais, nós temos 24. E enquanto o Tribunal Superior do Trabalho é um só. Então, não é uma casa revisora. Os processos em recurso de revista, que tem previsão no 896 e 896A, além das súmulas 23, quem vai anotar aí, 102, 126, 128, 184, 192, 266, 296, 297, 218, 221, 226, 283, 285, 266 de novo, não, 266, 297, 312, 333, 337, 413, 422 e 425. Fiquei até cansada. Isso é só súmula de recurso em revista. Mas aí envolve várias coisas. Envolve vários tipos de segmentos aí. E várias orientações jurisprudenciais que eu não vou ler, além de súmula do STF 315, 401 e 457, e, obviamente, a instrução normativa, algumas instruções normativas e o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, é muita coisa. Esse recurso nós precisaríamos assim de muito tempo para dar ele bem aprofundado. Mas como nós estamos dando assim, esse conhecimento mais resumido, ele tem uma natureza jurídica de recurso extraordinário. Por quê? Porque ele não se presta a um mero duplo grau de jurisdição. O recurso ordinário é um duplo grau de jurisdição. Ele tem como característica o prolongamento do amplo direito de defesa. Aqui não. Aqui não tem essa obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. É um recurso eminentemente técnico, que pretende a uniformização da jurisprudência,
a correta interpretação da lei pelos tribunais trabalhistas, segundo alguns autores. E não exige, o problema do recurso de revista, que não é a mera sucumbência, a perdi, vou recorrer. Bom, e aí aqueles clientes que dizem pra gente, eu quero recorrer até o inferno. Bom, Brasília até parece um inferno, mas não é lá que a gente vai conseguir recorrer nessa última instância no recurso de revista. Não é, gente, porque não é a mera sucumbência, não é a insatisfação, não é porque perdi a ação, não é que eu perdi aquela ação barata, milionária, ou porque eu não quero dar o braço a torcer para o meu empregador, para o meu empregado. Não é só isso. A questão não é essa. É que o recurso de revista ele tem uma função específica. Uniformização de jurisprudência, correta interpretação da lei, né? Se destina a proteger o direito objetivo e não o subjetivo. Esse que é um ponto importante do recurso de revista. Se destina à regulamentação da aplicação da norma jurídica. A norma jurídica tem que ser regularmente aplicada. Lógico, aquelas em matéria trabalhista e aquelas em matérias gerais, a gente tem o Supremo, que é o guardião da Constituição Federal. Em primeiro lugar é isso, o direito das partes, aqui ele entra em segundo lugar. Bom, aqui, minha gente, a gente vai precisar ler para entender qual é o cabimento dele. Então, professora, de que ele cabe, então? Se ele não é para revisar, se não é para atender à vontade, à mera sucumbência das partes, ele é para quê? Para que cabe esse recurso de revista? Então, o recurso de revista ele é assim: 896-A. Derem ao mesmo tribunal dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional no seu pleno ou turma ou sessão de dissídios individuais do Superior Tribunal do Trabalho ou a súmula de jurisprudência uniforme desta corte. Não é assim, aquele juiz daquela vara julgou desse jeito, outro julgou de outro. Não, é uma uniformização. Portanto, acordo de TRT versus acordo da SDI, acordo do TRT versus acordo do TST, pleno ou da turma. Acordo do TRT que contraria uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a 331, diz que a empresa que é tomadora de serviço de uma terceirizada, que ela é responsável subsidiária. Não estou falando daquela da empresa pública, não, que tem uma questão lá da energia, tem uma lei própria. Mas vamos dizer uma terceirizada, seletista comum, que não seja essa empresa pública. E vamos supor que um acordo diga assim, retiro a subsidiariedade porque eu entendo que a empresa não deu culpa. Né? Enfim, agora tem até essa questão de provar, de não provar, mas visivelmente contrária à súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Usei uma súmula assim que todo mundo conhece, né? Que é a da terceirização. E aí gera uma jurisprudência. Mas, então gerou a jurisprudência, posso fazer o recurso em revista? Não, tem várias regras, tem vários detalhes que, se não forem cumpridos requisitos, esse recurso não passa no primeiro juízo de admissibilidade, que é o presidente do Tribunal Regional, ao qual está vinculado aquela sentença primeira e aquele recurso. Outro, 896-B, divergência jurisprudencial na interpretação da lei. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Então, ela remete aqui para a forma da linha A. Então, divergência tem que ser também atual, não pode ser antiga. Tem que comprovar por documento, transcrever a divergência da jurisprudência. Aí entra a súmula 337.
Muita desses requisitos, dessas exigências de como cumprir esse rol, esses três alíneas do artigo 896, muito dessas, como eu cumpro isso, está nas súmulas. Então, aqui nesse item, por exemplo, é divergência jurisprudencial na interpretação de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo, sentença normativa ou regulamento da empresa. Vejam que não é fraco não, né, gente? Vamos pensar assim, não é fácil não. 896, a linha C de casa. Cabe recurso de revista contra a decisão, contra acórdão decisões proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Aqui é acórdão do tribunal contra a lei federal, acordo do Tribunal Superior do Trabalho contra a Constituição Federal. Mas, gente, não é uma mera interpretação. Porque, por exemplo, aquele artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz que só pode haver redução salarial se houver negociação coletiva, né? Ou seja, com a interveniência de sindicato, em princípio é só dessa forma. Mas hoje a gente já tem o negociado versus legislado, também é coletivo. Mas nós temos as normativas da pandemia, que já permite, por acordo individual, a redução de salário com redução de jornada, né? Então, é claro que a gente tem uma lei que ampare, mas qualquer coisa que afrontar esse artigo aí, né? O empregador, a decisão, ela diz o seguinte: esse artigo 6º, inciso 6º do artigo 7º da Constituição Federal, eu entendo que não precisa ser coletivo, que pode ser individual. Qualquer empregador pode reduzir salário. Opa, se o acordo disser isso, ele está, dependendo da forma como está redigido esse acórdão, ele vai afrontar diretamente a Constituição Federal. E na medida que ele tem uma violação literal, cabe o recurso de revista. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho ele tem por objetivo uniformizar o entendimento e a interpretação da lei e a uniformização da jurisprudência. Por isso, minha gente, que nós temos no Tribunal Superior do Trabalho, eu acho que 444, não tenho certeza, 445 súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. O que são as súmulas? São as matérias que são levadas, né, os recursos de revista que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho com divergências e que se consolidam. Por exemplo, antes da súmula 331, que fala, dentre outras questões, que fala da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, no caso de terceirização, na contratação de uma empresa de terceirização, a gente não conseguia. Sou do tempo que eu, inclusive, tive ações arquivadas que eu não conseguia receber, que a gente só conseguia entrar com a ação contra a empresa prestadora de serviço. Normalmente a empresa de segurança, daquela lei 7.102. Pois é, mas aí a gente começou a desenvolver aquelas construções, eu mesmo comecei a desenvolver, usando o Código Civil, da culpa em eligendo e a culpa em vigilando. Peraí, então a empresa contrata trabalhador através de uma empresa interposta. Ela não vigia essa empresa interposta. Ela contrata sem fiscalizar a execução do contrato. Então ela tem que ter alguma responsabilidade. E essas questões, a partir da culpa em vigilando, em elegendo, chegaram ao tribunal e que com isso se solidificou a súmula 331, que hoje está bastante modificada, alterada, a lei 413.467. Mas a jurisprudência ela se consolidou a partir
dessas questões que foram levadas aí em algumas décadas atrás para o Tribunal Superior do Trabalho, né? Então vejam que não é mesmo uma casa revisora, não é a mera sucumbência que cabe o recurso de revista. E aí eu quero contar um segredo para vocês. Eu e quase todos os advogados do Brasil temos muita dificuldade de fazer com que um recurso de revista chegue ao Tribunal Superior do Trabalho. Porque aí quando ele chega aqui no tribunal, no TRT, da primeira, da segunda, da terceira, da 17ª, da 24ª região, não importa, esses requisitos de admissibilidade, aqueles que nós vimos lá na parte geral, e esses em especialmente, que é digamos assim, a adequação a essas exigências da lei, eles são muito difíceis, porque às vezes o advogado ele tenta dizer que é violação literal, que há um conflito de jurisprudência, mas às vezes não é uma mera interpretação da lei, da jurisprudência, ou às vezes o advogado não atende aos requisitos para o manejo do recurso revista que vem nas diversas súmulas. E aí a gente não tem tempo aqui de trabalhar essas súmulas todas. Bom, o prazo dele é de 8 dias, tá? Naquele mesmo, em dias úteis. Há um preparo, depósito recursal e custas, ainda que ele tenha feito para o recurso ordinário. Vamos lembrar que o recurso ordinário, ele tem depósito recursal e custa se for empregador, e se for empregado, se estiver isento de custa, ele não paga custa. Aqui, no caso da empresa, que normalmente é quem faz o recurso de revista, via de regra, né? Mas nem sempre, ela tem que completar o valor do depósito recursal, porque a tabela é bem maior mesmo. O prazo é de 8 dias, né? Quando é uma decisão na execução, só cabe se for violação direta à Constituição Federal. Mas eu vou esperar para falar disso quando eu falar de agravo de petição, que é um recurso próprio na execução. Bom, o juízo de admissibilidade, que é a grande questão, que são duas peneiras, muito fininha, tribunal e lá em cima no Tribunal Superior do Trabalho, o juízo ACO e o juízo ad quem, né? E uma das 8 turmas do tribunal vai fazer exame. Muito bem, gente. E o que houve de modificação a partir de 2017 com a Lei 13.467? Durante muito tempo, a grande dificuldade foi porque o tribunal ele criou no artigo 896, a lei criou no artigo 896-A, um outro requisito, um outro critério para se chegar o recurso de revista no tribunal. Um critério chamado, olha, recurso de revista, além disso tudo que está previsto na lei, tem que ter um critério de transcendência. Se ele não tiver uma repercussão política, social, de interesse geral, repercussão geral, ou seja, critério de transcendência, ele também não chega. Ou seja, na média, 4 a 5% dos recursos de revista efetivamente são apreciados. No mais, eles ficam travados nos 2 juízos de admissibilidade. Tá? E aí, a Lei 13.467 coube a Lei 13.467 explicar mais ou menos, dentre os requisitos na petição inicial, mas trouxe para ela, incumbiu a lei, quer dizer, a lei trouxe mais ou menos um esclarecimento do que é critério de transcendência. E aí ela diz o seguinte, 896A, são indicadores da transcendência, vírgula, dentre outros. Aqui que está o problema, dentre outros. Critérios econômico, o elevado valor da causa. Opa, causa milionária, é melhor o TST olhar. Item 2, política, o desrespeito da instância recorrida, tribunais,
à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. A terceirização foi um critério aí que travou, inclusive, várias ações, inclusive eu tenho ação lá travada, porque a terceirização é um critério social, é um critério bem... são indicadores da transcendência, dentre outros. Então, econômico, político, social, jurídico. A existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. É a questão aí, não só da Lei 13.467, mas, como eu digo lá no meu curso de alterações do contrato, as normativas da pandemia. Gente, isso vai dar panos para manga. Outros também que já estão fazendo os processos todos subirem em grau de recurso de revista, foi aquele julgamento do STF a respeito do índice de correção dos créditos trabalhistas, que ao invés de ser pela TR, que sempre foi, passou a ser pelo IPCAE, Índice de Preço ao Consumidor Especial, IPCAE. Então, isso também vai fazer com que muitas dessas sentenças, dessas decisões, desses acordos que estão prolatados, porque isso foi agora, recentemente, essa decisão foi, acho que no final do ano passado, 2020, a gente estava em plena pandemia, que essas questões sejam levadas aí para o tribunal. E aí, minha gente, o parágrafo 2º diz assim: poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar a transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Então, vejam vocês, além daqueles requisitos de admissibilidade que eu apresentei nas aulas anteriores para os recursos em geral, tem também o pré-questionamento e essa transcendência. E que a transcendência é econômica, política, social e jurídica. Mas se o relator entender que não tem, ele monocraticamente, ele decide que não tem repercussão de transcendência. Não tem repercussão social, não tem uma repercussão jurídica, não tem uma repercussão política, então não é caso de recurso de revista. É mais ou menos isso. Bom, aí também, ainda nessa alteração da lei, está previsto no artigo 896, parágrafo 1º, traço A, transcrever na peça recursal, no caso de preliminar de nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios, aquele que eu falei, em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo, para comparar e verificar de plano se houve ou não omissão. Lembra quando eu falei dos embargos declaratórios e que eles são necessários para o manejo do recurso de revista? Então, quando tem um acordo que a parte pretende, acha que cabe recurso de revista, ela tem que manejar os embargos declaratórios para deixar, para que seja esposada uma tese a respeito daquele tema, né? E se for um caso de omissão e houver uma preliminar de omissão, tem que transcrever esse trecho. Então, vocês estão vendo aí que recurso de revista não é uma coisa simples. E isso no processo civil também é também assim para esse recurso especial, né? E aí ele vai descrever o juízo de admissibilidade, o recurso de revista, né? Ele vai trazer aí várias inclusões no parágrafo 3º, 4º, 5º e 6º, que fala do recurso de revista. Mais importante dizer o seguinte: é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento, em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Ou seja,
amarra muito bem a questão, porque não cabe nada. Bom, agora só lembrando que toda vez que não cabe nada, cabe mandado de segurança, né, gente? Se vai ser acolhido ou não, é diferente. Então, vamos lembrar que os pressupostos específicos do recurso de revista são o pré-questionamento, que estão previstos na súmula 118.297 do TST, 356 do STF, sob pena de preclusão, e a transcendência, que a gente leu agora há pouco, que foi alterada aí pela Lei 13.467. É claro, gente, que a gente ficaria aqui muito tempo falando de recurso revista, mas como nosso objetivo não é esse, é importante a gente lembrar que o efeito dele também é só devolutivo, mesmo porque tem que delimitar a matéria, né? O procedimento está previsto com todos esses detalhamentos. Agora, uma coisa é certa: se o critério da dialeticidade ele é muito forte no recurso ordinário e nos demais recursos, nesse recurso revista, que é um recurso extraordinário, recurso especial, ele precisa ser muito bem elaborado. A peça precisa ser muito bem feita. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou no Tribunal Superior do Trabalho, para quem tiver interesse, o nome dela é Silvia Pérola, e ela tem um Instituto Pérola. Ela faz curso no Brasil inteiro, que ela chama de Caminho das Pedras. Como fazer um recurso de revista subir. Porque a gente até consegue fazer com que ele chegue ao Tribunal Superior do Trabalho através do agravo de instrumento, que é aquele recurso que eu vou explicar ainda para destravar um recurso que foi travado por falta de requisito de admissibilidade. Mas, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Porque tem muito detalhe. E mais do que isso, além de tudo isso que eu li, a peça tem que demonstrar efetivamente cada violação dessa, cada colisão dessa. E para piorar, esse critério de transcendência que foi criado recentemente e que a Lei 13.467 de 2017 veio aclarar, mas não aclarou muito bem. Continuou aquela confusão. O que é um critério político? O que é um critério social? Vai ficar muito na subjetividade do relator. Vai ficar muito na subjetividade quem vai examinar esses requisitos de admissibilidade em Brasília. E essa professora, Silvia Pérola, ela trabalhava exatamente nesse setor. Era ela que recebia, era ela assessora de ministro, era ela que recebia os recursos e fazia o exame de todos esses requisitos de admissibilidade, que é o grande problema. Ah, mas e qual a diferença então do recurso ordinário? Ele vai subir. Se tiver tudo bonitinho ali, tempestividade, preparo, adequação, representação, ele vai subir. Se vai ser provido ou não aquela postulação da parte recorrente, é outra coisa, mas pelo menos o tribunal vai reapreciar aquele objeto do inconformismo, o que é diferente no recurso de revista. 5% dos processos são efetivamente apreciados. Né? Porque depois desse critério de transcendência, então, o negócio ficou bem mais complicado. Entendeu, minha gente? É difícil, né? Pois é. Então, o curso de recurso vai sair, mas ainda não é agora, não. Vai sair um curso só de recurso. Mas eu garanto a vocês que eu vou continuar, embora seja professora disso há mais de 16 anos, inclusive na pós-graduação, dou muito recurso na pós-graduação, e advogar há tantas décadas, eu posso assegurar para vocês que eu ainda continuo, na prática, tendo dificuldade de fazer com que um recurso de revista meu chegue ao Tribunal Superior do Trabalho. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui, ainda tem muitos recursos aí para a gente
estudar, ok? Até o próximo.